O ciclo hidrológico é o processo natural de circulação da água na Terra, que ocorre continuamente entre os reservatórios de água, oceanos, rios, lagos, solo aquífero, atmosfera e organismos vivos. Ele é impulsionado pela energia solar e pela gravidade. As principais etapas do ciclo hidrológico são: 1. Evaporação. A água dos oceanos, rios, lagos e do solo é transformada em vapor pela ação do calor do Sol. Esse processo também inclui a transpiração das plantas, conhecida como evapotranspiração. 2. Condensação. O vapor d'água sobe para as camadas mais frias da atmosfera, onde se resfria e se transforma em pequenas gotículas que formam as nuvens. Precipitação. Quando as gotículas nas nuvens se juntam e ficam pesadas, elas caem na forma de chuva, neve, granizo ou neblina, dependendo das condições atmosféricas. 4. Infiltração. Parte da água que cai no solo penetra nele, abastecendo aquíferos e lençóis freáticos. 5. Escoamento superficial. A água que não se infiltra flui pela superfície do terreno, formando rios, córregos e lagos e eventualmente retorna aos oceanos. 6. Fluxo subterrâneo. A água armazenada no solo move-se lentamente através de aquíferos, podendo alimentar rios e lagos ou emergir como nascentes. Essas etapas garantem a distribuição da água na Terra, regulam o clima e suportam os ecossistemas. O equilíbrio desse ciclo pode ser afetado por atividades humanas, como desmatamento, urbanização e mudanças climáticas. Diversos fatores naturais e humanos podem alterar o ciclo hidrológico, impactando a disponibilidade e a qualidade da água em escala local e global. Fatores naturais: mudanças climáticas naturais. Eventos como eras glaciais e ciclos climáticos, El Niño e La Niña, podem alterar padrões de precipitação, evaporação e escoamento. Variação geológica. A presença de formações geológicas que facilitam ou dificultam a infiltração, como solos arenosos ou rochas impermeáveis, influencia o fluxo da água. Fenômenos naturais extremos. Furacões, tsunamis, secas e inundações podem alterar temporariamente o ciclo hidrológico em uma região. Fatores humanos. Desmatamento. A remoção de florestas reduz a evapotranspiração e a infiltração, aumentando o escoamento superficial e a erosão do solo. Urbanização. A impermeabilização do solo por construções e asfaltamento diminui a infiltração, altera o escoamento e pode causar inundações. Uso excessivo de água. A exploração intensiva de aquíferos e rios pode alterar os fluxos naturais, causando o rebaixamento de lençóis freáticos e a redução de corpos d'água. Barragens e reservatórios. Alteram o fluxo dos rios, impactam a evaporação e modificam ecossistemas associados. Poluição. O despejo de resíduos industriais, agrícolas e urbanos compromete a qualidade da água, afetando sua reutilização no ciclo. Mudanças climáticas antrópicas. O aumento de gases de efeito estufa intensifica a evaporação, modifica padrões de chuva e aumenta a ocorrência de secas e tempestades. Esses fatores frequentemente interagem entre si, potencializando os impactos no ciclo hidrológico e exigindo intervenções planejadas para mitigar os efeitos negativos. Bacias hidrográficas são áreas delimitadas pela topografia do terreno, onde toda a água da precipitação, escoamento superficial e cursos d'água converge para um único ponto de saída, como um rio principal, lago ou oceano. Elas funcionam como unidades naturais de drenagem, sendo fundamentais para o ciclo hidrológico e a gestão dos recursos hídricos. Classificação das bacias hidrográficas. Quanto à extensão. Grandes bacias. Abrangem vastos territórios, como a Bacia Amazônica, a maior do mundo. Médias bacias. Possuem áreas menores, mas ainda significativas, como a Bacia do São Francisco. Pequenas bacias. Localizadas em regiões específicas, muitas vezes drenando áreas urbanas ou rurais limitadas. 2. Quanto ao tipo de drenagem, exorreicas. As águas escoam para o mar ou oceanos, como ocorre na maioria das bacias brasileiras. Endorreicas. As águas não chegam ao mar, acumulando-se em lagos ou áreas internas, como o Mar Cáspio. Arreicas. Não possuem escoamento definido e a água se infiltra ou evapora, como em desertos. Criptorreicas. O escoamento ocorre de forma subterrânea em áreas kársticas ou com aquíferos profundos. 3. Quanto ao regime hidrológico do rio principal, pluviais alimentadas predominantemente por chuvas. Nivais. Dependem do derretimento de neve.
Glaciais recebem água do derretimento de geleiras. Mistos combinam diferentes fontes como chuva e neve. 4. Quanto ao uso e gestão. Urbanas, localizadas em áreas metropolitanas sujeitas a maior pressão ambiental e necessidade de controle. Rurais, geralmente associadas a atividades agropecuárias. Conservacionistas, bacias que abrigam áreas protegidas ou de conservação ambiental. As bacias hidrográficas são essenciais para entender e planejar o uso sustentável da água, especialmente diante de desafios como poluição, escassez e mudanças climáticas. As atividades humanas impactam significativamente a dinâmica das bacias hidrográficas, alterando processos naturais de drenagem, qualidade da água, regime dos rios e equilíbrio dos ecossistemas associados. Esses impactos podem ser positivos, como no caso de manejos sustentáveis, ou negativos, quando resultam em degradação ambiental. Principais impactos das atividades: alteração do escoamento e da infiltração, urbanização, a impermeabilização do solo, asfalto e concreto aumenta o escoamento superficial, reduz a infiltração e eleva o risco de enchentes e erosão. Desmatamento. A remoção da cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de reter água, intensifica o escoamento e provoca assoreamento dos rios. Agricultura intensiva. A compactação do solo e o uso inadequado de técnicas de manejo reduzem a infiltração e alteram os fluxos hídricos. Modificação do regime dos rios, lá em Bass. Construção de barragens. Alteram o fluxo natural dos rios, impactam o transporte de sedimentos, modificam habitats aquáticos e podem alterar o microclima local. Canalização de rios. Reduz a conectividade com áreas alagáveis, compromete a recarga de aquíferos e elimina habitats naturais. Poluição da água. Industrial. O despejo de resíduos químicos e metais pesados contamina rios e lençóis freáticos. Urbana. O lançamento de esgoto sem tratamento deteriora a qualidade da água e favorece doenças. Agropecuária. O uso de fertilizantes e pesticidas provoca contaminação por nitratos e fósforo, gerando eutrofização em lagos e rios. Exploração excessiva dos recursos hídricos. Captação para irrigação pode reduzir o volume dos rios e comprometer o abastecimento de outras comunidades. Superexploração de aquíferos. O bombeamento excessivo pode levar ao rebaixamento de lençóis freáticos e subsidência do solo. Mudanças climáticas e seus reflexos. A intensificação de eventos extremos como secas e inundações, amplificada pelas mudanças climáticas, agrava os problemas já existentes em bacias hidrográficas degradadas. Consequências gerais. Essas ações podem levar à redução da biodiversidade, aumento do risco de escassez hídrica, perda de solo fértil e amplificação dos conflitos pelo uso da água. Para mitigar esses impactos, é essencial promover práticas de gestão sustentável e recuperação ambiental nas bacias hidrográficas. Os rios podem ser classificados de acordo com diferentes critérios, como regime hídrico, foz, origem das águas e outras características físicas e ambientais. A seguir estão os principais tipos de rios e suas classificações. A 1 quanto ao regime hídrico, origem da água que os alimenta. Rios pluviais são alimentados principalmente pelas chuvas. Exemplo, o rio Amazonas. Rios nivais recebem a maior parte de sua água do derretimento de neve. Exemplo, rios nos Alpes europeus. Rios glaciais, sua água provém do derretimento de geleiras. Exemplo, o rio Ganges, Himalaia. Rios mistos são abastecidos por mais de uma fonte, como chuva e neve. Exemplo, o rio Paraná. 2. Quanto à foz onde desaguam, rios exorreicos desaguam em mares ou oceanos. Exemplo, o rio São Francisco. Rios endorreicos desaguam em lagos ou áreas internas sem alcançar o mar. Exemplo, o rio Jordão, Mar Morto. Rios arreicos não possuem foz definida, suas águas evaporam ou se infiltram. Exemplo, rios em desertos como o Saara. 3. Quanto ao curso, trajeto da água, rios perenes mantêm água ao longo do ano inteiro. Exemplo, o rio Tocantins. Rios intermitentes ou temporários secam em determinadas épocas do ano, geralmente em períodos de estiagem. Exemplo, rios em regiões semiáridas do Nordeste brasileiro. Rios efêmeros só têm água durante ou logo após chuvas intensas. 4. Quanto ao sentido de escoamento, rios de planície têm curso lento devido ao terreno plano e são ideais para navegação. Exemplo, o rio Paraguai. Rios de montanha
Correm em terrenos inclinados, apresentando maior velocidade e potencial para geração de energia. Exemplo, o Rio Madeira. 5. Quanto à origem geológica. Rios jovens, com vales profundos e leitos estreitos, geralmente localizados em áreas montanhosas. Rios maduros apresentam leitos largos e vales mais estáveis. Rios velhos, com curso lento e vales amplos, frequentemente meandrantes e próximos à foz. 6. Quanto à utilização humana, rios navegáveis são usados para transporte e comércio. Exemplo, o rio Reno, Europa. Rios barrados têm barragens para geração de energia, irrigação ou controle de cheias. Exemplo, o rio Paraná, usina de Itaipu. Essas classificações ajudam a compreender as características naturais dos rios e orientar sua gestão sustentável, especialmente em contextos de aproveitamento dos recursos hídricos. A principal diferença entre um rio de regime pluvial e um de regime nival está na origem da água que o alimenta. Rio de regime pluvial, fonte de alimentação. A água provém predominantemente das chuvas. Características do regime. O volume de água do rio varia conforme a distribuição das chuvas ao longo do ano. Em regiões de clima tropical, esses rios apresentam cheias durante a estação chuvosa e vazantes na seca. O rio Amazonas, cujo regime é influenciado pelas chuvas da floresta tropical. Rio de regime nival, fonte de alimentação. A água provém principalmente do derretimento de neve acumulada em áreas montanhosas ou de clima frio. Características do regime. O volume de água aumenta na primavera e no início do verão, quando a neve derrete, e diminui no inverno, quando as precipitações se acumulam como neve. Exemplo: rios nos Alpes, como o rio Ródano na Europa. Diferenças principais. Estação de cheia, rios pluviais têm maior volume durante a estação chuvosa. Rios nivais têm maior volume durante o período de degelo, primavera, verão. Localização. Rios pluviais são comuns em áreas tropicais, equatoriais e temperadas. Rios nivais ocorrem em regiões montanhosas ou de clima frio, com neve sazonal. Fatores climáticos. Os rios pluviais são diretamente influenciados pela variação das chuvas. Os rios nivais dependem da quantidade de neve acumulada e da temperatura que regula o derretimento. Compreender essas diferenças é fundamental para a gestão de recursos hídricos, já que a variabilidade dos regimes impacta atividades como irrigação, abastecimento e geração de energia. Os rios e bacias hidrográficas desempenham um papel essencial para as atividades humanas, fornecendo água para diversas finalidades. Seus usos principais incluem abastecimento de água, consumo humano, fornecimento de água potável para populações urbanas e rurais. Uso doméstico, água utilizada para higiene, limpeza e outras atividades cotidianas. Agricultura e pecuária, irrigação. Rios são fontes primárias para irrigar plantações em regiões agrícolas. Criação de animais. Proporcionam água para o consumo de animais em criações. Geração de energia. Hidrelétricas. A energia gerada pela força da água em rios é uma das principais fontes de eletricidade em muitos países. No Brasil, cerca de 60% da energia elétrica provém de usinas hidrelétricas. Indústria. Processos industriais. A água dos rios é usada como matéria-prima para resfriamento de máquinas e para limpeza industrial. Produção de alimentos e bebidas. Rios são fontes de água para indústrias alimentícias e de bebidas. Transporte e comércio. Navegação. Muitos rios são vias naturais de transporte de mercadorias e pessoas. Exemplos incluem o rio Amazonas e o rio Reno. Pesca comercial. Proporciona um habitat para espécies que sustentam a pesca. Lazer e turismo, atividades recreativas. Os rios são usados para práticas como natação, canoagem e pesca esportiva. Atração turística. Muitos rios, como o Rio Nilo e o Rio Sena, atraem turistas pela beleza natural e importância cultural. Conservação ambiental, manutenção de ecossistemas. Os rios sustentam a biodiversidade, sendo habitats essenciais para flora e fauna aquáticas e ribeirinhas. Recarga de aquíferos. Bacias hidrográficas contribuem para a recarga de águas subterrâneas. Controle e gestão de recursos. Controle de cheias, barragens e diques em bacias hidrográficas ajudam a prevenir inundações. Captação para uso estratégico.
Água de rios é armazenada em reservatórios para uso em períodos de seca. Esses usos tornam os rios e bacias hidrográficas indispensáveis, mas também geram desafios, como a necessidade de equilibrar demanda e preservação, enfrentando problemas como poluição, escassez e conflitos pelo uso da água. O uso de barragens e hidrelétricas no Brasil apresenta uma série de desafios e benefícios, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais. Benefícios do uso de barragens e hidrelétricas: geração de energia limpa. Hidrelétricas são uma fonte de energia renovável e, em termos de operação, emitem baixos níveis de gases de efeito estufa em comparação com fontes fósseis. Capacidade de produção em grande escala. Hidrelétricas como Itaipu possuem alta eficiência energética, garantindo o abastecimento de energia para grandes regiões. Controle de cheias. Barragens ajudam a regular o fluxo dos rios, evitando enchentes em áreas vulneráveis. Irrigação e abastecimento de água. Os reservatórios armazenam água para uso em períodos de seca, beneficiando a agricultura e o consumo humano. Desenvolvimento regional. Grandes projetos hidrelétricos podem impulsionar a economia local, gerando empregos e infraestrutura. Desafios associados ao uso de barragens e hidrelétricas. Impactos ambientais. Desmatamento. A construção de reservatórios frequentemente exige a remoção de vegetação nativa, prejudicando ecossistemas. Perda de biodiversidade. Peixes e outras espécies aquáticas podem ser afetados pela alteração do fluxo dos rios e perda de habitats. Emissão de metano. A decomposição de matéria orgânica nos reservatórios pode gerar emissões de metano, um gás de efeito estufa potente. Impactos sociais. Deslocamento de populações, comunidades ribeirinhas, indígenas e rurais podem ser removidas para dar lugar a barragens, muitas vezes enfrentando dificuldades na realocação. Conflitos pelo uso da água. Grandes projetos podem priorizar geração de energia em detrimento de outros usos, como abastecimento humano ou agricultura. Vulnerabilidade às mudanças climáticas. Alterações no regime de chuvas e períodos prolongados de seca podem comprometer a capacidade de geração de energia e armazenamento de água. O modelo de dependência da hidroeletricidade torna o sistema energético mais suscetível a crises hídricas. Alto custo inicial. A construção de hidrelétricas exige investimentos financeiros significativos e longos períodos para a construção e licenciamento ambiental. Equilíbrio entre benefícios e desafios. Para que os benefícios das barragens e hidrelétricas superem os desafios, é essencial adotar práticas sustentáveis, como planejamento integrado, avaliar os impactos sociais e ambientais antes de iniciar projetos, mitigação de danos ambientais, implementar corredores ecológicos e sistemas de transposição de peixes, diversificação da matriz energética, complementar a energia hidrelétrica com fontes alternativas, como solar e eólica, gestão participativa, envolver comunidades afetadas na tomada de decisões. Com esses cuidados, é possível equilibrar o uso dos recursos hídricos e o desenvolvimento sustentável no Brasil. Os principais problemas ambientais relacionados à água incluem a poluição, a escassez, o desperdício e os impactos das mudanças climáticas. Esses problemas afetam diretamente a saúde humana, os ecossistemas e as atividades econômicas. Abaixo estão as principais questões e possíveis estratégias de mitigação. Poluição da água. Causas: esgoto doméstico, o despejo de esgoto sem tratamento em rios e lagos, resíduos industriais, lançamento de produtos químicos, metais pesados e substâncias tóxicas, agroquímicos, uso de fertilizantes e pesticidas que escorrem para corpos d'água, lixo e microplásticos, deposição inadequada de resíduos sólidos, especialmente plásticos. Consequências: eutrofização, que reduz o oxigênio disponível na água, contaminação da água potável, aumentando riscos de doenças, perda de biodiversidade aquática. Mitigação: investir em saneamento básico e tratamento de esgoto. Regular e fiscalizar o descarte de resíduos industriais. Incentivar práticas agrícolas sustentáveis, como agricultura orgânica. Promover a educação ambiental para reduzir o descarte inadequado de resíduos. Escassez de água. Causas: consumo excessivo, uso descontrolado na agricultura, indústria e áreas urbanas,
Mudanças climáticas, redução de chuvas e aumento das temperaturas, afetando os mananciais. Desmatamento, diminuição da capacidade de retenção de água no solo e nos aquíferos. Consequências: risco à segurança hídrica, afetando populações e atividades econômicas. Conflitos pelo uso da água em áreas críticas. Mitigação: incentivar o uso racional da água com sistemas de reuso e tecnologias de economia. Recuperar áreas de vegetação nativa, especialmente nas margens de rios e nascentes. Planejar políticas públicas para a gestão integrada dos recursos hídricos. Impactos das mudanças climáticas. Causas: alterações no ciclo hidrológico, provocando períodos mais longos de seca ou enchentes intensas. Consequências: degradação de ecossistemas aquáticos, aumento da vulnerabilidade de populações em áreas de risco. Mitigação: adotar estratégias de adaptação, como sistemas de captação de água da chuva. Ampliar o uso de fontes renováveis de energia para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Desperdício e uso ineficiente. Causas: infraestrutura inadequada que causa perdas em redes de distribuição de água. Práticas agrícolas e industriais com alto consumo de água. Mitigação: modernizar sistemas de distribuição de água para reduzir perdas. Incentivar técnicas de irrigação eficientes, como gotejamento. Conscientizar a população sobre o uso responsável da água. Essas estratégias, combinadas com políticas públicas eficazes, inovação tecnológica e educação ambiental, podem mitigar os problemas relacionados à água e garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos.